Quem crê aqui, levanta a mão e diga amém. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós precisamos crer que Ele existe e é galardoador, Ele é abençoador, presenteador daqueles que os buscam. Deus é bom demais. Quando você busca mais a Deus, Ele te abençoa mais e mais. Aleluia. Ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele diz, nós fazemos porque amamos a Deus, mas porque Ele nos ama, Ele nos abençoa mais e mais. Aleluia. Obrigado, queridos. Vocês são bênçãos. Você pode sentar. Aleluia. Eita, Deus bom. Queridos, que tempo poderoso é esse que nós estamos vivendo. Um tempo de oportunidades. Aleluia. Tempo de oportunidades. Eu vejo, queridos, tantas oportunidades diante de nós. E eu creio, queridos, nós vamos tomar posse da vitória, porque nós vamos avançar nessas possibilidades, nessas oportunidades, que para mim uma oportunidade é uma possibilidade. Amém. Aleluia. Porque se uma oportunidade ela não fosse possível, não seria uma oportunidade. Mas eu creio, queridos, nós vamos avançando para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E por isso nós vamos abrindo portas que antes estavam fechadas. Amém. Aleluia. Mas o princípio é eu ouvir a voz de Deus, eu seguir as instruções de Deus e pronto, automaticamente portas serão abertas. Às vezes nós pensamos, não, mas está difícil, não, porque tem uma barreira, tem um impedimento, tem um requerimento, tem uma necessidade, tem uma qualificação que eu não tenho. Mas, queridos, quando você fica no centro da vontade de Deus, parece que essas barreiras vão caindo por terra. Aleluia. E qual é a instrução de Deus, da palavra dele para este tempo? Para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Discípulos para quem? Para Ele. Se você tem um desejo no seu coração, algo que você deseja realizar, algo que você diz, não, nesse momento para mim naturalmente é impossível. Tem alguém que tem uma coisa assim, que você quer realizar e para você hoje é impossível? Só eu, misericórdia. Porque eles têm tanta coisa que eu quero realizar, que hoje diante da minha situação natural seria impossível. Se você não tem, eu desejo que você tenha um alvo maior do que você mesmo. Aleluia. Aleluia. Porque se nós podemos realizar, nós desejamos, já deveríamos ter realizado. Amém. Quem quer comprar uma garrafa d'água, tem dinheiro para comprar a garrafa d'água, tem vontade, vai lá e compra. Mas para quem quer fazer algo grande, às vezes não temos a condição. E aí qual é a solução? Faça o plano de Deus. Porque aquilo que é o desejo do seu coração, Ele vai atender. Porque você está fazendo o que está no coração dEle. Aleluia. O segredo não é nós corrermos atrás das coisas que nós queremos, pensamos e imaginamos. É ir no plano de Deus, a vontade dEle. E aquilo que você deseja vai acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Vai acontecer, queridos. Eu lembro, eu creio que como na parte da manhã o Senhor vai nos conduzindo, Ele sabe do que Ele mesmo me inspirou, mas sabe que tem coisas que nós precisamos estar prontos para receber. Nós morávamos em Brasília, estávamos ali, eu fui a trabalho, minha família toda foi comigo, e um dia nós estávamos no culto, e tinha desejos no nosso coração, coisas que nós queríamos realizar para nós como família, e que era impossível, mas nós decidimos servir ao Senhor, naquilo que era uma necessidade, naquilo onde nós fomos indicados a servir. Nós chegamos diante da liderança da igreja e dissemos, olha, nós viemos morar aqui, somos de São Paulo, o que vocês nos orientam para fazer, para servir aqui na igreja? E eles nos direcionaram, você deve ficar na área com os casais, porque vocês são um casal, vocês são uma família, e nós queremos que para você e para sua mulher, sua família, é este o lugar para ir. E nós fomos. Mas, e os meus planos, meus sonhos, meus desejos? Que precisava de uma bela quantia para realizar.
sabe que nós decidimos, nós não ficamos pensando, nós oramos a Deus, nós fizemos uma lista do que nós estávamos crendo, mas nós não ficamos todos os dias dizendo: Senhor, cadê minha casa? Senhor, cadê meu isso? Cadê meu aquilo? Todos os dias nós dizíamos: Senhor, como é que eu posso te servir melhor? E abrimos a nossa casa para fazer reunião de pregação do Evangelho. O Evangelho era pregado na nossa casa. Graças a Deus muita gente chegou. Eu tenho amigos que são de São Paulo, foram morar lá, que aceitaram o Senhor lá naquela casa, e hoje, há 20 e tantos anos, vivem uma vida em família com o Senhor, por causa daquela palavra que foi pregada na minha casa quando foi aberta. Não porque eu seja alguém especial, mas porque eu fui obediente a uma voz da nossa liderança, inspirado por Deus, para abrir a nossa casa, para que o Evangelho fosse pregado. E tantas outras pessoas que receberam do Senhor ali naquela casa. Mas nós não ficamos todo dia: Senhor, cadê? Senhor, eis-nos aqui para fazer a tua vontade. Mas chegou um dia que houve um momento, como nós tivemos aqui, de uma oferta, e foi chamado para uma oferta especial, e nós decidimos fazer uma plantação de uma semente especial. E porque nós estávamos servindo ao Senhor, porque nós ouvimos a palavra que saiu do púlpito, nós fizemos uma plantação de uma semente especial, maior do que a gente estava imaginando a princípio, e sabe, não deu um ano, nós colhemos 100 vezes mais. E com esse recurso compramos nosso apartamento em Belo Horizonte. Mas onde é que começou? Na obediência à palavra, no servir a Deus. Então, queridos, quando nós te inspiramos a falar com pessoas, a pregar o Evangelho, a crer pela grande pesca, nós não esquecemos dos seus planos, dos seus projetos pessoais, não. Não é que nós desconsideramos ansiedades ou anseios que você tenha de crescer, de conquistar coisas, mas é que nós já aprendemos o caminho, segundo a palavra de Deus. Buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E hoje não vai ser diferente. Eu estava meditando e o Senhor deu uma frase para mim que eu me alegrei na hora. Eu creio que você vai se alegrar também. E ele disse assim: a conversão do perdido é obra do Espírito Santo. Você concorda? Não sei como foi com você, como é que você decidiu aceitar o Senhor e ter uma nova vida com Cristo? Foi alguém que te amarrou, te chicoteou, pisou no seu pescoço, além do kickboxer, do MMA ali, tentou finalizar, deu uma chave? Não, você ouviu o Evangelho e aquilo pelo Espírito Santo que tocou em você. Foi assim, não? Ou alguém foi na pancada? Porque tem aquela frase que diz aí, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Mas que eles não importa se a pessoa está sentindo dor ou está amando, mas a obra que convence, aquele que convence o novo nascimento é o Espírito de Deus. O que alguém fez talvez te apresentou quem era Jesus, qual foi o sacrifício que ele fez e o benefício que temos ao aceitar. E eu disse, eu quero isso aí. Mas não foi uma decisão racional. Não foi uma decisão, mas é que eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. De fato, eu não estava passando por crise nenhuma. Mas quando eu ouvi sobre o Evangelho das boas novas de Cristo, eu disse, é essa vida que eu quero para mim. Mas o convencimento não foi racional, foi no meu espírito. Você se alegra porque quando nós falamos do amor de Deus, nós sabemos que é o Espírito Santo que convence? E eu estava feliz quando eu ouvi essa frase, falei, amém, Senhor, amém, eu creio, e foi assim comigo, e é assim mesmo. Ele diz, mas o pregar é obra de vocês. Aleluia. O converter, o transformar, o convencer é obra do Espírito, mas a pregação é obra minha e sua. E é nessa área que às vezes nós estamos deixando de fazer. Por isso que os nossos sonhos e desejos algumas vezes não se concretizam. Mas eu creio que chegou o despertamento. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 13. Aleluia, lembrei até de uma música. É obra santa
ninguém detém, é obra santa. Eita aí, sabe tudinho, Roseli. Faz um teste para o grupo de louvor, né? De música. Ninguém detém, é obra santa. Mas ainda que a obra seja santa, quem prega somos nós. Quem prega é humano. Aleluia. Eu não sei se eu gostei não, eu gosto quando fala do Espírito, das coisas que Deus faz. Por que não gosto das coisas de ouvir o que nós devemos fazer? Aleluia. Essa é a diferença de assistir um culto e de participar de um culto. E esse é um dos riscos de se assistir. Muitas vezes a pessoa está impossibilitada de se deslocar. Sabemos disso, você que está assistindo em casa. Eu sei que muitas vezes há uma limitação, há uma restrição, e é prudente. Mas, às vezes, a pessoa está assistindo um culto. Mesmo online, você deve participar do culto. Muito mais presencialmente. Como Aurélio disse, eu recebo para mim essa palavra. Amém? Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer que não importa o tipo de vida que a pessoa tenha. Ah, mas é que tem gente que é ruim, com força. Se invocar o nome do Senhor, vai ser salvo. Aleluia. Por isso que nós não podemos fazer, como a palavra diz, Deus não faz acepção de pessoas, nem nós. Não, mas que aquela pessoa me magoou, me machucou. Mas se ele invocar o nome do Senhor, será salvo. E começa um processo de transformação na vida daquela pessoa. Aleluia. A salvação é o primeiro passo, onde a pessoa muda a natureza. É como se trocasse o sistema operacional. Tinha o Windows, aí passou a ter um Mac OS. Uma comparação meio simplista. Aleluia. Troca o sistema. E aí pode desenvolver uma nova vida. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, verso 14, invocarão aquele em quem não creram. Para nascer de novo precisa ter fé que Jesus fez a obra que a Bíblia diz que fez. Se invocar, será salvo. Mas como vou invocar se não crer? É preciso ter fé para nascer de novo. É preciso ter fé. Agora, para ter fé, precisa ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E ele continua dizendo: e como crerão naquele de quem nada ouviram? E ele diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E ele ainda no verso 15 ele diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Olha para o seu pezinho assim, vê se teu pé é formoso. Eu vi que tem um cidadão que está combinando camisa vermelha com sapato vermelho. É chique demais, viu? Pense numa igreja chique. Eu sei que outros estão combinando preto com preto, mas eu vi um cidadão, camisa vermelha e tênis vermelho. Eita, deve ter uma coleção. É chique do último. Aleluia. Eu lembro do meu filho, eu creio que era o do meio, porque ele sempre é o que falava. Muitas brincadeiras. Nós fomos morar numa cidade, não vou falar qual cidade era. Ele diz: meu Deus, só tem mulher de pé feio nessa cidade. Aleluia. Teresa está rindo porque ela lembra dessa história. Mas sabe que quando Deus olha para os nossos pés, se nós tiramos os nossos pés e anunciamos as boas novas, ele diz: formosos são esses pés. Isso quer dizer que se a gente ficar paradinho,
e não fizer nada, Ele não considera os nossos pés formosos. E Ele não está falando de pedicure, Ele não está falando dessas coisas, está dizendo quão honroso é essa pessoa, quão valorosa é essa pessoa, quanto valor tem para mim, quando alguém se dispõe a sair do seu conforto, a avançar, às vezes 1 metro, às vezes 1 passo, ou às vezes só virar o rosto, num transporte coletivo, para dizer, Jesus, Ele te ama. Deus te ama e enviou Jesus para morrer em seu lugar, para que todo pecado seja levado, tenha sido levado com Ele na cruz, para que você tenha uma nova vida com o Senhor. Aleluia. Quando nós nos dispomos, Ele diz, você é formoso, eu vou dar aquilo que está no seu coração. Aleluia. Todo aquele que invocar será salvo. Sabe que para mim isso fica claro? Não é difícil. Não é difícil pregar o Evangelho. Eu só preciso saber que eu não estou falando de mim, estou falando dele. Eu só preciso saber que Deus me ama e Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Eu também sei que eu preciso ter fé, como Paulo diz em Romanos 10, no versículo 9, eu preciso crer no meu coração e confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida, porque Ele ressuscitou dos mortos. É fácil, diga assim, é fácil. É fácil pregar o Evangelho. Agora, precisa de uma decisão dentro de nós. Mas essa obra é do Espírito. Aleluia. Eu gosto muito de ferramenta, especialmente as elétricas. Depois que eu descobri a parafusadeira elétrica, pense numa coisa que eu detesto, é parafusar com chave de fenda ou chave Phillips. Pense numa coisa que eu não gosto de fazer. Um dia eu estava parafusando um móvel, chega uma hora que a mão não aguenta mais, às vezes tem que trocar de mão. Agora você vai com a elétrica, é fácil demais. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando você sabe que o poder que opera é do Espírito, você só precisa apertar o botão. Aleluia. Quem já cortou madeira com serrote? Pense outro problema. Misericórdia. E sai torto o negócio. Chega a hora que o negócio enrosca. Aí você pega uma serra tico-tico, ou uma serra de madeira. É que nem faca quente na manteiga. O poder do Espírito está ao seu lado, na verdade dentro de nós, para quando você aciona, ele flui. Aleluia. João 16:8, Jesus disse assim, quando ele vier, o outro Consolador, ele diz, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão só. O Espírito Santo, ele virá, e ele diz, quando ele vier, ele fala assim, um outro Consolador, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence? O Espírito Santo. Eu só preciso acionar o Espírito Santo. Como é que eu aciono o Espírito Santo, pastor? Abrindo a minha boca, crendo também que essa obra não é nossa, que a obra da conversão, do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, porque haverá o juízo eterno. Nós sabemos disso. Mas sabe que não é necessário, eu creio que o Espírito Santo vai nos guiar, ele nos dá a palavra para sair da nossa boca. Às vezes, para algumas pessoas, você vai ter que falar do juízo, porque já ouviram do pecado, já ouviram da justiça, e algumas vezes precisam ouvir do juízo, porque existe um inferno, que não é preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo e os seus demônios.
Mas, queridos, a pregação do amor, para mim, é a mais eficaz na salvação. E também a obra do Espírito Santo. É fácil, abra sua boca e fale do amor de Deus. Mas eu não sei nem o que dizer. Mas você pode dizer assim: Deus te ama. Já é um começo de uma pregação. Aleluia. Aleluia. Ele convencerá. No versículo 13 ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vô-la há de anunciar. Quando nós vamos falar do amor de Deus, quando nós vamos pregar o Evangelho, nós podemos até dar um exemplo pessoal, mas a conversa não é sobre nós, é sobre Jesus. Aleluia. Muitos não têm sucesso ao pregar o Evangelho para aquele que está perdido, porque fala muito de si, fala muito de problemas. Nós não fomos chamados para anunciar os problemas, nós fomos chamados para anunciar o Evangelho, as boas novas do Senhor. Diga assim: e é obra santa. É obra de Deus. Nosso desafio é falar dele. Aleluia. Para falar dele, você precisa conhecê-lo. Quantos conhecem Jesus aqui? Aleluia. Você precisa conhecer o caráter dele. Por isso, graças a Deus pela Escola Rema, que uma das coisas que mais me impactou nessa escola foi conhecer o caráter de Deus. Saber que ele é bom, e ele é bom sempre. Ele é bom antes, é hoje e será eternamente. Deus é bom e nele não há mal algum. São estas coisas que ele nos convence, até o próprio Espírito Santo que convence o pecador, ele também nos convence pelo Espírito que Deus é bom, porque as Escrituras testificam que Deus é bom. A Bíblia diz que tudo que ele dá é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Ele é amor, ele é paz, ele é alegria. Quando eu conheço, fica fácil de eu falar. E fica fácil de nós percebermos que a pessoa não conhece Deus. Não, mas é que se fosse Deus, não morria tanta gente. Deus continua sendo Deus, mas pessoas morrem, porque o mundo está contaminado com o pecado. Toda enfermidade, toda pobreza, toda maldição veio por consequência do pecado. Por isso que essas coisas acontecem. Não é porque Deus não ama e não se preocupa. Aleluia. Diga assim: é obra santa. Mas pregar, diga assim: pregar é obra minha. Aleluia. Ele glorificará. Quando você não sabe, não sei o que falar, dê glórias a Deus. Reconheça o que ele fez na sua vida. Não estou dizendo que você não pode usar o seu exemplo de como Deus é bom para falar para alguém. Você pode dizer: olha, eu era assim, todo torto, todo enroscado, mas depois que eu decidi andar com Deus, eu comecei a mudar os meus próprios pensamentos. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus, eu comecei a transformar minha forma de agir, aquilo que eu falava, o meu relacionamento com a minha família. Você está dando o seu exemplo, mas você está falando dele, o que ele fez na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo, queridos, que habita em você. Quem nasceu de novo aqui? Você sabe que quando você nasce de novo, você é morada do Espírito. Ele é, segundo a Bíblia nos diz, o Consolador. Sabe que às vezes você vai encontrar pessoas que perderam um ente querido. Não sei se por Covid ou por outra razão.
Mas quando você sabe que o Espírito Santo é aquele que consola, você vai ministrar e aquela pessoa será consolada, porque muitas vezes não é médico, não é um familiar, não é ninguém que consegue consolar aquela pessoa. É só o Espírito de Deus. Ele também é o nosso conselheiro. Não, mas tem uma situação que a pessoa está descrevendo, você está falando do amor de Deus, a pessoa diz, mas tem esta situação aqui, tal e tal e tal. Aí você pode pensar, eu nunca passei por isso, nunca ouvi ninguém falando sobre isso. Como é que eu vou falar? Ele te aconselha por dentro. E você só vai falar o que ouvir. Por isso é tanto importante você ter o batismo no Espírito Santo, você orar em outras línguas, você está cheio do Espírito. Teresa já enfrentou situações, acho que talvez até mais chocantes do que eu já enfrentei, de pessoas que disseram, você fala para eu fazer isso, para eu perdoar, para eu amar, mas essa situação assim, coisas que nos arrepiavam o cabelo, ainda que eu tenha pouco, ou esteja com pouco. Coisas você diz, eu não sei como responder, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Você só precisa lembrar que Ele é o seu conselheiro, e você pode orar, Espírito Santo, me diz o que eu falo agora. A maioria das vezes Ele vai te dar uma palavra, vai te dar uma instrução, às vezes só vai te dar uma orientação, abrace. Porque às vezes, é claro que no tempo da pandemia, você entende, né? No geral eu estou falando. Nós temos que tomar esse cuidado, porque eu creio que o Espírito Santo não vai te mandar abraçar alguém para você se contaminar, porque ele não é doido. Mas no tempo que nós poderíamos abraçar e daqui a pouco vamos poder abraçar de novo, ele pode dizer, dê um abraço, porque ele comunica um amor. Ele também é nosso ajudador. Eu não tenho como ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa está com situações, por exemplo, de dívida, e a gente não tem como resolver. A pessoa, estou pensando em me matar porque eu estou sendo pressionado, perdi tudo. E você diz, eu não tenho como ajudar essa pessoa. Mas Deus tem, através do Espírito. A começar por mudar o pensamento de morte para a vida. E muitas vezes recuperar aquilo que perdeu e ter ainda mais do que tinha antes. Aleluia. Não somos nós, é o Espírito Santo que faz essas coisas. Ele também é o nosso intercessor. Nós devemos orar pelo perdido, orar por pessoas. Agora, e quando eu não sei nem orar, Ele te ajuda nas suas fraquezas, nas minhas fraquezas, até orar Ele nos ajuda. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Nós temos visto nesses dias o operar do Espírito através das orações. Diagnósticos que estavam praticamente certos, sendo muitas vezes a medicina, ela diz, não, acho que foi um defeito na máquina, tinha dado um câncer, no outro dia não dá mais nada. Não, acho que a máquina estava com defeito. É duro para a medicina e para a ciência admitir que erra. Mas nós sabemos do operar do Espírito. Aleluia. Ele é o nosso fortalecedor. É Ele que nos fortalece. Queridos, diga assim, é obra santa. É o Espírito em nós que vai operar transformações de vidas. Então fica tranquilo, não somos nós que vamos causar ou transformar pessoas. Nós temos um chamado, pregar o Evangelho. Mateus 28, 18, abra lá comigo, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus 28, 18 diz assim, estava relatando que Jesus disse, aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco a todos os dias, até a consumação dos séculos. Quer dizer, ele falou isso para todo aquele que nele crê. Ide por todo mundo, vá pelo mundo, à medida que você vai indo para o trabalho, vai indo para a escola, prega o evangelho. Ou você não encontra ninguém perdido, sem salvação no teu caminho. Aleluia. O Espírito Santo é que faz essa obra. A nossa obra é falar do amor de Deus. Quem tem mídia social aqui? Instagram, WhatsApp, Facebook ou qualquer outro, Twitter ou outros desses. Twitter. Outro nível, né? Uns usam camisa e tênis vermelho, eu falo inglês. Cada um na sua habilidade, amém? Aleluia. Inclusive um presidente de um outro país aí foi banido ontem do Twitter por falar besteira. Se alguém pegasse, digamos, o Senhor, o dia que você chegar diante dele, ele vai assim, deixa eu dar uma olhadinha no seu Facebook. Vamos ver quão você seguiu os meus princípios da minha palavra, de só falar o que é santo, o que é agradável, o que edifica. Vamos voltar aqui uns meses antes aqui. Como é que seria a sua qualificação para entrar no céu? Não, pastor, é que aquele dia eu estava com uma raiva, porque sabe que falaram de mim, e eu precisava mandar um recado. Sabe que o nosso Facebook, nosso WhatsApp, o nosso Instagram, o nosso Twitter é parte do ID? É parte do ID. Nossas mídias sociais estão pregando o evangelho das boas novas ou estão pregando que no mundo só há coisa ruim? Não, mas é meu Twitter, ou o meu WhatsApp, o meu Facebook, o meu Instagram é meu. E você veio para fazer o que no mundo? Para falar mal dos outros? Para replicar palavras do inferno? Eu sei que é seu, mas você é de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele que nos convence. Mas é através daquilo que nós falamos, com qualquer que seja o público, é que pessoas serão salvas. Que vidas serão transformadas. Aleluia. Aleluia. E a oração? Nós falamos que o Espírito Santo é o intercessor. Mas sabe que o Espírito Santo, uma das revelações que chegou, que abençoou muito a minha vida, é que o Espírito Santo não é alguém que faz no meu lugar, não é uma terceirização. Eu oro, o Espírito Santo vai lá e faz, eu estou terceirizando minha responsabilidade. Ou eu nem preciso orar, ele já sabe o que eu preciso. Não é assim. Para mim foi revelação e foi bênção. Ele pega conosco, ele nos ajuda. Isso quer dizer que se a gente não pegar de um lado... Eu lembro de alguns filhos que eu pedia para ajudar. Lembra naquele tempo, antigamente, talvez você já viu isso na internet, tinha uma TV de 29 polegadas com tubo. Antigamente, lá atrás, na época de Moisés, tinha uma TV de tubo. Não é como essas TVs flatzinhas, tal. Era uma caixa quase de geladeira a televisão. Era um monstro. E aí eu dizia, filho, ajuda aqui para pegar a TV. Aí ele pegava do outro lado, não é esse, é o outro. Não é esse filho, é o outro filho.
Ai, 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 ai. E eu, naturalmente, dizer assim, sai, deixa que eu levo sozinho, é mais fácil. Mas o Espírito Santo não faz isso. Quando você tem que fazer alguma coisa, ele não fala para você, sai que eu faço sozinho. Exceto se você estiver incapacitado. Mas ele sempre faz conosco. Por isso eu estou falando, ele intercede, mas ele não é uma terceirização de oração. Quando nós oramos juntos, aquela oração com o poder do Espírito, pense na oração como a gasolina. Para você atear fogo numa situação. Você sabe que para um fogo existir, precisa de alguns elementos: oxigênio, um material combustível e a ignição, ou a faísca. Nós sabemos que no ar já existe, mas sabe que se nós não lançarmos a gasolina, não há combustão. Se não tiver a faísca, se não tiver o ar. Nossa oração é você jogando gasolina para o poder se manifestar. Aleluia. A sua oração vai incendiar o inferno. Ah, mas lá já está quentinho e tal. A sua oração vai produzir resultado. Diga assim, a minha oração produz resultados para salvar o perdido. Aleluia. Agora, quando você prega, é a faísca. A sua oração é a gasolina. Eu tentei uma vez acender uma churrasqueira com gasolina. Na verdade era um fogo a lenha. Aquelas tampinhas voaram, quase pegou fogo no sítio. Mas enquanto eu jogava a gasolina, nada estava acontecendo. Às vezes você está orando e diz, mas não está nada acontecendo. Você está orando pelo perdido, é a gasolina escorrendo. Quem já viu filme de carro americano, você vê, aquele vazamento de combustível está indo lá. Mas basta o cidadão jogar uma coisinha ali. Aí o poder se manifesta. A sua oração é a gasolina escorrendo. A sua pregação é a faísca para o fogo pegar. Aleluia. Nós somos incendiários do pecado, do que é errado, para que seja purificado no fogo o ouro e a palha. A palha vai queimar, mas o ouro é purificado. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Efésios 6:13, 12, aliás, nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Por isso nós temos que saber que a nossa vitória não é na carne, não é na força, é no Espírito. É quando eu oro, quando eu lanço a minha oração, ele começa a quebrar toda aquela resistência, toda aquela força espiritual de mal, ela é quebrada na oração. Quando você vai falar do amor de Deus, o Espírito já está lá e já quebrou toda aquela prisão que a pessoa tinha. E aí, a pessoa aceita o Senhor. Mas começamos na oração. Aleluia. Romanos 10, verso 1 diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração, o apóstolo Paulo que escreveu esse texto, é que o povo de Deus, o povo de Israel, seja salvo. Ele disse, o meu desejo e a minha oração. Você conhece alguém que você deseja que seja salvo? Que tenha uma vida transformada? Que abandone o pecado, os pensamentos maus, as atitudes erradas? Desejar é uma parte, a outra parte é orar pela sua salvação. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo 2 diz assim:
Antes de tudo, exorto que use de práticas de súplicas, orações e intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Isso é bom e aceitável, verso 3, diante do nosso Deus, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quero te convidar para ficar em pé. Eu quero que você comece a orar por essa pessoa que você deseja que salve, tenha salvação, que deseja que abandone o pecado, que deseja que abandone as coisas erradas que estão fazendo. Queridos, nós não só somos ouvintes da palavra, nós somos operosos praticantes dessa palavra. Se você tem a mão, alguém, e todo mundo praticamente levantou a mão, de você ter alguém que você deseja que seja salvo, agora é a hora de você orar por essa pessoa. E dizer: Senhor, eu desejo que essa pessoa seja salva, eu desejo que a minha filha seja salva. Eu desejo que ela tenha um encontro com o Senhor e aceite o senhorio do Senhor Jesus. E eu também desejo que ela chegue no pleno conhecimento da verdade da palavra. Você tem alguém, certamente, que você ama o suficiente e que você deseja isso. Agora, as suas orações já começaram, vão começar a operar transformação nessa vida. Aleluia, aleluia. Nosso irmão vai, pela inspiração, compartilhar algo. Ele não vai cantar para você cantar junto, nem ponham letra. Ele só vai para que você possa falar em paz, sem que ninguém possa ficar prestando atenção no que você está falando. Ore a Deus agora, coloque diante do Senhor, porque o Espírito Santo está aqui, nos deu essa palavra para operar transformações de vidas. Aleluia.